Transmitindo para nós. Ok, então começamos aí a gravação. Bom dia, irmão Gabriel. Sim, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, meu amado pastor. Muito obrigado pela recepção. Deus possa usá-lo poderosamente mais uma vez, viu? Amém, amém. Fique à vontade, a palavra é sua. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Até antes de nós abrirmos a palavra do nosso Pai, vamos orar. Muito obrigado pelas orações. Muito obrigado também pela oração à irmã Anita. Que Deus continue a nos abençoar segundo a vontade dEle. Então, vamos falar com o Papai do Céu. Senhor, nosso Deus, nosso Pai eterno, e rogamos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem misericórdia e compaixão de nós. Muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor Jeová nos concede de contemplarmos o amanhecer do primeiro dia da semana. Luta sem cessar iremos de atravessar neste dia, e luta sem cessar também iremos de atravessar durante essa semana. E muitos de nós, Pai, temos problemas pessoais, problemas familiares, problemas, querido Pai, que assolam-nos a nossa consciência, a nossa mente, a nossa espiritualidade, a nossa parte física. Rogamos na graça que supra segundo a Tua vontade as nossas necessidades. Mas nesse momento, Pai, rogamos por Seu Santo Espírito que abra as nossas mentes para que possamos glorificar o Teu nome. Derrama o Espírito Santo em nossos corações para que Ele possa nos guiar durante esse momento e durante o dia, Pai. São as bênçãos que lhe rogamos na graça, nos nome do Senhor Jesus, seja feita com a vontade. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Hoje nós vamos meditar num texto já muito conhecido. Esse está em Novo Testamento, é uma carta, é uma das cartas do nosso amado irmão Paulo. Ele escreve esta carta aos Efésios. Então, a carta que ele escreveu para os nossos irmãos na época também ainda serve para nós hoje, porque a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a palavra de Deus é eterna. Ele disse, esta palavra que ele diz, importa que se cumpra. Isso só terá seu fim quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo virá pela segunda vez. Então, esta é a palavra do Senhor, Efésios capítulo 6, versos 12. Até a explanação começa no versículos 10 e termina no versículos 18. Mas o nosso foco hoje é somente no versículos 12 de Efésios capítulo 6, que diz o seguinte, vamos acompanhar, cada um tem a sua Bíblia, vamos abrir a Bíblia e vamos acompanhar para ver se é mesmo assim que está escrito, para sermos como os bereanos, não como os tessalonicenses, ouvir o que está escrito, o que Paulo diz, e depois irmos consultar se é mesmo assim conforme está escrito. Diz o seguinte, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades, contra as autoridades, contra as forças espirituais do mal, isto é, nos lugares celestes. Talvez a tradução é outra, mas eu tenho aqui, é uma Bíblia em inglês, eu estou a traduzir para o português. Essa é King James, a versão King James. Para quem tem João Ferreira de Almeida, tradução internacional, a versão é semelhante, mas cai na mesma. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue. Em outras palavras, que a nossa luta não é entre nós, não é entre os seres humanos, não é entre os seres humanos e animais. A nossa luta é contra as potestades. A nossa luta é contra as forças espirituais. A nossa luta é contra os poderes das trevas. Aquele que tem autoridade deste mundo. Aqueles que fazem as leis contrário à vontade de Deus. A nossa luta é contra aqueles.
Então, a nossa luta é espiritual. Resumindo, aqui a Bíblia está a falar para nós que a nossa luta é espiritual. O grande conflito é espiritual. E nós não podemos lutar uns aos outros, como tem havido atualmente. As divisões que têm criado por causa do orgulho que é em nossos corações. Quando Paulo escreve esta carta aos Éfesos, é só de lembrar que todas as cartas que Paulo escreveu, ele escreveu com um propósito. E dentro dessas igrejas que Paulo escreveu, também passavam por problemas, divergências, discussões. Por isso que ele diz, irmãos, vós que sois que daquela igreja, daquela casa em Éfesos, a vossa luta não é entre vocês. A nossa luta não é entre os nossos vizinhos, os irmãos da igreja, ou irmãos da família, ou matar os animais. Não, a nossa luta não é contra isso. A nossa luta é contra as nossas inclinações pecaminosas, aquele que nos afasta de Deus. A nossa luta é contra as forças espirituais da maldade, isto é, no lugar celeste. A nossa mente é o campo de batalha entre o bem e o mal. Satanás, que é o advogado de acusação, ele quer a nossa mente. Quer dominar a nossa mente. Ele quer estar no volante da nossa mente. E por outro lado, também nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quer controlar a nossa mente. E todos eles vão usando meios e métodos para convencer o ser humano. De que lado você quer estar? E mesmo a luta, conforme também Paulo escreve, em Romanos capítulo 8, a luta não é contra a carne e o sangue, mas a luta primeiro é contra minhas inclinações pecaminosas, contra o meu orgulho, a minha presunção, aqueles desejos pecaminosos de ira, de engano, de falsidade que há dentro do meu coração. Isso deve ser entregue a Jesus Cristo, através das orações e do estudo da palavra de Deus e testemunhando e louvando a Deus. Então, mais uma vez aqui, essa é uma realidade que está acontecendo nos nossos dias. O amor de Cristo está se retirando dos corações dos homens. Ou, em outras palavras, conforme a Bíblia diz, o Espírito Santo de Deus está se retirando da terra. E nós estamos a ver os frutos da retirada do Espírito Santo nos nossos corações, nos corações dos homens. A falta de amor, a falta de paciência, a falta de longanimidade, a falta de humildade. Isso. Por isso que dentro da nossa própria igreja, não mesmo fora, há vários tipos de grupos. E começamos a nos machucar uns aos outros. Fofocarmos, como Jeremias mesmo diz. Jeremias, você pode encontrar isso no capítulo 8, capítulo 9, onde ele fala da realidade do povo de Israel. Antigamente, o povo de Israel, entre os amigos, entre os irmãos da igreja, eles se reuniam e com a boca confessavam uns aos outros que eu amo, demonstravam, mas nos seus corações, diz a palavra de Deus, estava cheio de ódio, de ressentimento, de revolta, de vingança, de ódio, de engano, de falsidade. Com a boca confessavam outra coisa, mas o coração estava cheio de murmurações, descontentamento, semear descontentamento ou contendas. Esta é a nossa realidade hoje. Conforme mesmo o pastor estava a falar, a apostasia, isso faz parte agora da nossa apostasia. Apostasia, para nós começarmos a apostatar, é cairmos aos poucos. Começamos a ser fofoqueiro, começamos a falar demais, em vez de vermos o erro de um irmão, de uma irmã, em vez de nós orarmos, chorarmos a Deus, ver o erro de um irmão como se fosse meu próprio erro, nós clamamos, começamos a defamar, em vez de nós chorarmos. Não é este o momento de nós clamarmos a Deus a favor de nós e dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Não é este o tempo. Não é o tempo de nós guerrearmos entre nós. É só de lembrar que os satanistas, eles são unidos em propósito.
Eles são bem unidos em propósito. Quando eles têm uma meta, um foco, se não se cumprir, eles não vão largar aquele projeto. Eles vão persistir e vão trabalhar unânimes. Unânime para o objetivo. Ele pode não estar unido, cada um com o sentimento dele, mas eles estão unidos no objetivo, de acordo à regra que lhes é mandado. Eles são bem unidos e persistentes. Desanimar para eles, não pode haver desânimo, é continuar. Persistência. Eles não sabem. Eu, no outro lado, não aprendi o que significa desistir de alguma coisa que se requer. Mas nós, e não tem como, não pode haver desavença entre aqueles que foram responsabilizados a tratar de um assunto, a ir atrás de um objetivo. Enquanto não se alcançar, não podem estar separados. Têm que estar unidos até alcançar o objetivo deles. Eles são tão unidos no propósito para o alcance dos seus objetivos, diferente de nós como cristãos, que procuramos. Por isso que existem várias denominações religiosas, tendo mesmo só uma Bíblia única. Várias denominações, cada um quer fazer o que quer, cada um pretende mostrar o que ele entendeu, mas a palavra é só única. Por que disso? Até dentro da nossa própria igreja adventista, existem essas divisões agora. Começamos a nos perseguir uns aos outros, apesar que sempre foi assim. Os de Cristo, aqueles que se consagram a Deus, como diz a palavra de Deus, sempre serão perseguidos. Tanto com os de dentro como os de fora, mas principalmente os de dentro. Mas para nós, devemos sempre buscar, cada dia que passa, a unção ou batismo do Espírito Santo, diariamente, para que o Espírito Santo nos guie, reproduza em nós, através do poder do Espírito Santo, o caráter, a personalidade e a mente de Cristo, para que ao refletir em tudo que nós fizemos, possamos fazer para a honra e glória de Deus, para que não possamos lutar uns aos outros, porque os satanistas riem de nós, quando nós começamos a guerrear uns aos outros, quando procuramos discutir o que é verdade é aquilo, não é aquilo, é aquilo. E isso cria, em vez de criar harmonia, cria desarmonia, desavença, inimizade dentro dos corações dos seres humanos. E essa é a vontade deles, criar inimizade, criar desavença, desarmonia entre o povo de Deus. Enquanto a palavra de Deus diz, amai-vos uns aos outros. Mas o problema de nós, às vezes, é que nós não temos amor a nós mesmos. É impossível amar o nosso semelhante se eu não me amar a mim mesmo. Por isso o mandamento diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele não disse, ama primeiro o teu próximo. Ele disse, ama a ti mesmo e da mesma forma que te amas, deve amar o teu próximo. Vê o teu próximo como se fosse você mesmo. E se nós não amamos a nós nem ao nosso próximo, é impossível nós amarmos aquele que nós não conhecemos, nunca ouvimos. Nós até podemos acreditar, podemos ler a Bíblia. Até os demônios também leem, os satanistas também leem. Eu li a Bíblia antes de eu me tornar cristão. E conhecia a Bíblia, mas a realidade das práticas eram diferentes. Então, estudar a Bíblia diariamente não garante a nossa espiritualidade, porque eles também leem, os satanistas também leem a Bíblia. Mas não leem para praticar. A diferença é aquilo que Jesus disse. Bem-aventurados são aqueles que ouvem as minhas palavras e as põem em prática. Existem pessoas que falam muito de Jesus, conhecem muito Jesus, mas Jesus não os conhece. Lembrar que Jesus disse, naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, não operamos nós milagre em teu nome, e em teu nome nós não profetizamos, em teu nome nós não pregamos, mas ele vos dirá, eu não os conheço. Muitos de nós, como cristãos,
conhecemos tanto a Jesus, conhecemos tanto a Bíblia, mas na verdade Jesus não nos conhece. Por quê? Nós não temos uma relação pessoal com o dono da Bíblia. Nós não temos uma relação pessoal com o caminho, a verdade e a vida, no verdadeiro sentido. Quando Cristo habita em nós, a nossa luta, o nosso foco será contra as tendências pecaminosas da minha natureza, primeiro para mim mesmo. O cano será virado para mim mesmo. E cada dia sempre me verei, eu sou um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E quando ver outro a cair, eu vou chorar. E se for para divertir, existe alguma coisa assim. Quando eu vejo meu irmão caindo e eu não oro e não vou lá divertir, são duas pessoas a caírem. Eu que estou a ver que meu irmão, minha irmã está a cair e não estou a fazer nada para ajudá-lo. Eu caio, me torno culpado dele e ele torna-se culpado de si mesmo. Então são duas pessoas já a caírem. Não vê o teu irmão a cair, ou a tua irmã a cair, e você ficar no teu canto. Não. Ore e vai ter com ele com amor e misericórdia. Mostre a ele, adverta, dizendo que o reino dos céus está próximo. Vamos caminhar, levanta e vamos continuar a caminhar, porque a caminhada ainda é longa. E Senhor Jesus Cristo está em frente, ele é o nosso comandante. Que seja essa uma forma de meditação, que a nossa luta não é entre nós, não é no desavença. Por isso que às vezes muitas das nossas orações não são atendidas, por causa da desavença que há no nosso meio. Observa que o povo, que os discípulos só receberam chuva do Espírito Santo, o Espírito Santo só desceu sobre eles quando aconteceu o seguinte: quando aconteceu um reavivamento, uma reforma de forma individual, não coletiva. Foi de forma individual. Quando eles estavam unidos num propósito, e estavam unidos primeiro a Deus, cada um de forma individual, não coletivo. Eu de forma pessoal, ainda que tiver a minha família, minha mulher, meu filho, eu primeiro tenho que me conectar a Jesus. A minha mulher, o meu filho, ele tem que saber, este é homem de Deus. E as minhas três faculdades, cinco sentidos, a minha consciência tem que testemunhar que eu sou de Jesus. Eu pertenço a Jesus. Por isso, quando receber o poder do Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas. Ele não disse, vão e sejam meus advogados da verdade. Ele disse, testemunha é aquele que testifica, é aquele que fala de alguma coisa que viu e ouviu e tocou. Assim também devemos ter comunhão com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para recebermos o poder do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai nos dar o poder de estarmos unidos na verdade. Não é unidos num propósito negativo, é unidos na verdade. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é esta absoluta, que liberta o ser humano da ignorância e do pecado. Quando estamos conectados a Jesus, que é a árvore verdadeira, que é a videira verdadeira, e nós os ramos, o Pai como agricultor, quando um ramo está conectado à videira ou à árvore, ele se alimenta. E quando está desconectado, ela seca. Muitos de nós estamos desconectados. Na consequência de estarmos desconectados, criamos desavença entre o nosso meio, entre os meus irmãos. Me torno semeador de contenda, me torno invejoso, me torno caluniador, orgulhoso, arrogante, acusador. Mas quando estamos conectados a Jesus, o fruto do Espírito Santo, conforme está em Gálatas, é refletido nas nossas atividades, até no nosso pensamento, na nossa mente. Nós vamos andar como Enoque andou com Deus. Em consequência de estarmos unidos em Cristo, Cristo agora nos conhece e eu conheço Ele. E Ele vai dizer, este é meu. Ele vai nos em qualquer lugar onde nós estivermos, Ele vai falar que este é meu.
ele pertence a mim, eu conheço essa pessoa. E a pessoa vai dizer, eu conheço a Jesus. Porque há uma conexão. E quando há conexão, não há desavença. Observa que quando o Espírito Santo desceu entre os apóstolos, quando o Espírito Santo desce nos apóstolos, o Espírito Santo transforma a vida deles e eles ficam unidos no propósito, unidos na verdade, unidos para pregar o Evangelho, sem desavença, sem discórdia. A discórdia faz com que o inimigo crie o argumento para que Deus não abençoe o seu povo. Então a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra o meu semelhante. A nossa luta, primeiro, é contra a minha natureza pecaminosa, que me inclina para o mal, porque enganoso é o coração. Nós temos lábios mentirosos, nós temos línguas falsas e corações enganosos, diz a palavra de Deus. Por isso nós necessitamos, cada dia que passa, da graça libertadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E orarmos sempre a favor dos nossos irmãos, a favor dos nossos líderes, porque você não sabe o que os nossos líderes passam. O pastor também chora. O pastor também chora. Ele também tem necessidade. Ele também lamenta. Então nós, os membros, também devemos orar a favor dos nossos líderes, porque não sabem qual é o conflito que eles também passam dentro do sistema. O inimigo também está a enviar os seus inimigos, os seus frutos. É só lembrar da parábola do semeador, que o inimigo também semeou entre a boa semente o joio. No meio do trigo, ele colocou também o joio. Então devemos orar. Trigo e o joio importa que andam juntos até o momento da ceifa. E nós não temos esse poder. Deus não nos deu o poder, não deu poder aos servos de arrancar o joio. Porque se nós arrancarmos o joio, o que o Senhor disse? Se arrancares o joio enquanto não cresceram, eles estão conectados com o trigo. Se arranca um joio enquanto não estão crescidos, esse joio vai cair ou vai sair com trigo. Vai matar o joio e o trigo ao mesmo tempo. Então, deixai crescer junto. A questão de destruir a verdade, ou de destruir, de mostrar, de querer expulsar, isso pertence a Deus. Por isso Jesus disse, deixai que o joio e o trigo cresçam junto até o momento da colheita. Qual é a nossa função? A nossa função hoje é entregar a nossa vida a Jesus Cristo. A nossa luta hoje é entregar a nossa vida a Jesus Cristo, termos uma comunhão pessoal com Jesus Cristo, porque nós não sabemos qual é o dia da nossa morte. Se é hoje, se é amanhã, se é onde, a morte para nós é um mistério. E nós precisamos estar no processo da santificação, que é a pureza, a presença do Espírito Santo em transformar o nosso caráter em semelhança do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que Deus nos abençoe e continue a nos dar força para caminharmos e termos a força de orarmos uns aos outros e estarmos unidos no propósito, anunciar o Evangelho da salvação em Cristo Jesus a outras pessoas. Recebermos o poder do Espírito Santo, por isso nós estamos aqui nesta madrugada, ao amanhecer do primeiro dia da semana, para clamarmos ao Senhor, para nos ajudar, nos dar força, operar milagre em nossa vida, como Ele operou milagre no passado. Ele tem o mesmo poder hoje. A nossa fé tem que ser como a fé semelhante a um grão de mostarda, não como a fé de Marta e Maria. Senhor Jesus, nós acreditamos em Ti, que naquele momento, se o Senhor aparecesse, o nosso irmão não devia morrer. Lembra dessa experiência? Mas eles disseram, Jesus disse, eu sou a salvação agora, eu sou a ressurreição agora, eu posso operar milagre agora. Mas a Marta e Maria, eles acreditavam, sim, nós sabemos que no futuro o Senhor vai operar milagre. Jesus quer operar milagre hoje, não ontem, nem amanhã, é hoje. Na palavra que se chama hoje.
Por isso que ele disse, hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais vossos corações. Ele quer operar milagre hoje, para que nós sejamos testemunha dele, testemunha do seu poder transformador a outras pessoas. Lembre que todas as pessoas a quem ele operou milagre, Gadareno, estava para seguir Jesus depois do milagre, ele disse, não, vai e testemunhe quão grande Deus tem que abençoar a outras pessoas. Assim também Deus pede para nós. Deus está mais disposto em dar o seu Santo Espírito, Deus está mais disposto em operar milagre, mas nós não estamos preparados para receber esses milagres. Nós não estamos preparados para receber o Espírito Santo como os apóstolos não estavam preparados. Como a igreja de Éfeso também neste momento estava em luta entre eles. E Paulo mostrou o segredo, neste mesmo capítulo, Paulo mostrou o segredo da vitória. Que a nossa luta não é entre nós, entre os seres humanos, mas é contra as potestades, contra as forças do mal, contra as inclinações pecaminosas que há na nossa natureza pecaminosa. Que Deus nos abençoe e continue a nos guardar segundo a vontade dele. Muito obrigado pelo convite. Que Deus continue a abençoar meu amado pastor e a todos que estão presentes. Deus vai atender a tua oração. Ainda essa semana, você vai ver o milagre e você vai testemunhar. No outro dia, no primeiro dia da semana para outra semana, você vai testemunhar aquilo que Deus fez na tua vida. E vai glorificar a Deus. Ainda esta semana, que Deus te abençoe. Amém. O irmão pode fazer uma oração, concluindo então sua mensagem. Muito bem, Amém. obrigado. Senhor Jeová, nosso Pai, nosso Criador, nosso Redentor, nós acreditamos que o Senhor opera milagre hoje e agora. Assim, querido Pai, como aquela multidão faminta e sedenta que estavam lá, que o Senhor perguntou, o que vocês têm? E os discípulos responderam, Senhor, nós apenas temos 5 pães e 2 peixes. Nós também só temos apenas 5 pães e 2 peixes. Para alimentar a multidão de mais de 5.000 homens, isso é impossível para nós. Porque a Bíblia somente fala 5.000 homens, mas não se contou as mulheres e os rapazes e as crianças que estavam ali. Senhor, nós acreditamos em Ti. Que o mesmo Senhor que operou aquele milagre passageiro e temporário naquele momento, tem o mesmo poder hoje de multiplicar os 5 pães que nós temos e os 2 peixes, que é impossível para nós mesmos alimentar a multidão. Rogamos ao Senhor, opere milagre em nossas vidas. Derrame o Espírito Santo em nossos corações, para que Ele possa nos ajudar a estarmos em harmonia com a Tua vontade. E abençoa este povo, faminta neste momento, neste amanhecer, estão a cumprir a Tua palavra, a Tua promessa, conforme o Senhor disse em Mateus. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Nós rogamos a Ti, e nesta manhã, nesta madrugada do primeiro dia da semana, o Teu povo clama pela Tua promessa, segundo a Tua vontade. Rogamos-nos que opere milagre, para que essas pessoas que estão aqui possam testemunhar o Teu milagre. Talvez os problemas são demais, e muitos deles já estão a perder a esperança. Manifeste a Tua glória, para que o Seu nome seja glorificado. Te pedimos e te agradecemos na honra, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo a Tua vontade. Amém. Amém, amém. Louvado